Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O tema do Evangelho deste domingo é a oração. Nós estamos percorrendo a estrada com Jesus em direção a Jerusalém, a sua última viagem. E nesta viagem, Jesus escuta as perguntas, as dúvidas das pessoas, mas dos seus discípulos, e que Lucas aproveita essa ocasião para colocar na boca dessas pessoas aquelas que são as grandes perguntas da sua comunidade e que acredito que são temas importantes também para a nossa vida de fé. Quem de nós não teve dificuldade com a vida de oração? E este é um tema importante da nossa relação com Deus. Ora, o Evangelho de hoje se divide em 3 partes e todas essas partes buscam esclarecer para nós a dimensão da vida de oração. Na primeira parte, os discípulos se aproximam de Jesus e, observando Jesus que reza, eles pedem para que Jesus ensine a eles, a nós, a rezar, como aos seus discípulos ensinou João Batista. O Evangelho de Lucas é o Evangelho de Jesus orante, Jesus que é em oração. Por 7 vezes, Lucas coloca que Jesus está em oração. E por 5 vezes coloca até a fórmula de oração de Jesus, o que ele dizia no momento de oração. E hoje é um desses momentos. Os discípulos veem Jesus que está rezando, eles são, de algum modo, transformados com essa pessoa que reza, chama a atenção. E imaginemos esse Jesus que reza, que tem até fisicamente transformado. Na palavra de Deus nós temos diversos testemunhos de pessoas que com a oração era transformado até externamente. E por isso eles pedem para Jesus para que ensine a eles a rezar. Jesus responde com o Pai Nosso. Essa forma de oração nós temos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, um pouco diferente entre um e outro. A forma de Mateus é uma mais longa um pouco, a forma de Lucas traz 2 grandes pedidos de introdução e depois 3 pedidos que são específicos para a nossa relação com a vida cotidiana, com Deus, com os irmãos, conosco mesmo. Não quero tanto parar aqui para fazer uma leitura espiritual, uma exegese do Pai Nosso, porque seria muito longa essa reflexão, mas sobretudo sobre o sentido da oração que nos transmite o Evangelho de hoje. Antes de tudo, tenhamos em consideração que o Pai Nosso, mais que uma oração para ser memorizada quando nós queremos falar com Deus, é um grande método de oração, aonde Jesus nos transmite os grandes temas da vida dele de união com Deus e que nos serve como um compêndio, como um modo de também nós aprendermos a rezar como rezou Jesus. Na segunda parte do Evangelho, Jesus nos conta uma parábola que, digamos, é um pouco estranha se nós pensamos na nossa relação com Deus. Por quê? É um amigo que de noite bate na porta do outro amigo e está pedindo pão, 3 pães, porque tem um hóspede e ele precisa contentar a necessidade desse hóspede. Aquele de dentro, ele tem muita dificuldade de ajudar, não quer. E só ajuda não por amizade, mas porque se quer ver livre de alguém que está perturbando na porta. Quando eu tive a primeira vez na Terra Santa, em Nazaré, eu entendi melhor esta parábola. E quando você vai ali, salva um pouco a imagem deste amigo que está dentro da casa. As casas de Israel eram um quarto só. No início desse quarto tinha a porta única. E o pai de família, ele dormia perto da porta para proteger a todos, do lado dele a mulher, as crianças e no fundo os animais. E lá, como das últimas coisas, tinha um forno para esquentar a casa e onde se colocava massa para comer o pão de manhã. Então este homem, para dar o pão, ele teria que acordar todas as pessoas para pegar o pão e dar para o amigo. É por isso que ele não quer atender ao pedido deste amigo. Mas depois, como todos seriam acordados por esse homem que bate na porta, então era melhor de todo modo dar o pão e se livrar. Quando nós ouvimos essa parábola, eu sei que dá um certo desconforto pensar, mas Deus me responde só por isso, para se ver livre da minha insistência. Mas o tema da parábola não é Deus. O tema da parábola somos nós.
está nos transmitindo Jesus um conceito fundamental da vida de oração, que a oração requer perseverança, não para mudar o coração de Deus, mas é porque nós somos transformados na medida que nós rezamos. Por isso que ele diz: pedi, buscai, batei, porque é na medida que nós rezamos com insistência que até mesmo os nossos pedidos vão sendo transformados, o nosso coração, a nossa mente vai ser transformado com a ação do Espírito de Deus que age na oração. Tantas vezes encontrei na minha vida pessoas que pedem uma graça, até mesmo uma coisa justa de ser curada, mas é porque fazem um caminho de oração, é que eles têm o coração transformado, um coração transformado em uma vida de união com Deus. Ora, se nós pensarmos agora, o efeito da oração, sobretudo na nossa vida, é este: uma oração que transforma a nossa existência em uma existência de união com o Senhor. Este é o grande fruto. Por isso que, para que aconteça isso, devemos ter perseverança, devemos continuar no nosso caminho de união com o Senhor. Chegamos então à terceira e última parte, quando o Senhor vai dizer, comentando a parábola, concluindo, ele vai dizer: se vocês que são ruins não têm coragem de dar coisas ruins aos vossos filhos, como pode-se pensar do Pai que não atenderá a vossa oração? E qual o grande pedido que nós devemos fazer e que o Senhor nos dá? É o seu Espírito. No Evangelho de Mateus, esse texto é um pouco diferente, porque vai dizer assim: a cada vez que vocês pedirem coisas boas, o Pai vai atender. No Evangelho de Lucas vai dizer: quando vocês pedirem o Espírito. Na verdade, a coisa boa, a melhor coisa que nós podemos pedir é o Espírito Santo. E é que é este Espírito Santo que se move em nós, e sem ele nós não sabemos nem o que pedir, nós não sabemos como rezar. É este o tema deste domingo. O Senhor está dizendo: nós devemos insistir em uma vida de oração, não para mudar o coração de Deus, mas porque a oração tem a força de mudar o nosso coração, a nossa mente, para que nós sejamos mais a imagem e semelhança do nosso Deus, a quem nós ousamos chamar de Pai. Um bom domingo, uma boa semana para todos vocês. Que o Senhor, de fato, possa continuar, através do seu Espírito, a conduzir-nos para que nós possamos rezar. Paz.